Momento matinal. São exatamente 7h46. Olá, paz do Senhor, estamos de volta. Que alegria estarmos aqui com você nesta manhã tão maravilhosa. E amanhecermos o dia já é um milagre de Deus na vida da gente. E mais uma vez, junto com você, estaremos compartilhando os milagres de Jesus. E hoje iniciaremos sobre aquele grande milagre, a ressurreição de Lázaro. O capítulo aqui, ele é capítulo 11 de João, né? E nós temos 45 versículos, a narrativa de João bem rica em detalhes. Então, na orientação do Espírito Santo, na direção do Senhor, nós traremos assim por parte. Hoje iremos até o versículo 15, não é? Hoje trataremos assim, a ressurreição de Lázaro, parte 1. E você poderá estar junto com a gente, você poder abrir sua Bíblia, você poder acompanhar, mas se você não puder acompanhar lendo a sua Bíblia, pelo menos esteja atento à palavra do Senhor. Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo, Deus vai falar conosco. Você que vai aí no seu carro, obrigado pela carona, no carinho da sua audiência, você é muito especial para nós, todos os ouvintes, pessoas que estão ligadinhas através do celular, as pessoas que já estão no preparo aí do almoço, cheirinho de almoço, ou degustando o café, ou no preparo do café, ou no seu comércio, não é? Nós temos muita gratidão por sua atenção tão especial para com a gente. Você que está aí no hospital, enfermo, deitado neste leito, o Senhor está contigo, não é? Ou mesmo em casa, que não há aquela possibilidade de condições tão boas de se movimentar, mas está ligado com a gente. Muito obrigado, esteja conosco, que o Senhor vai trazer para o teu coração aquilo que você precisa. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, e junto com você vamos ler e meditarmos nesta manhã. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aleluia. Querido, querida, é uma riqueza de detalhes este milagre aqui narrado por João. Ele fala aqui nos personagens, uma família, né? Uma pequena família de 3 irmãos. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Neste texto também vamos encontrar os discípulos, vamos encontrar os judeus. Houve acontecimentos, mas o capítulo todo, os detalhes, nós vamos ver a presença de Jesus. Jesus interagindo o tempo todo com eles, em decisões, em alguma atitude que foi tomada. E vamos junto com você
Hoje iremos apenas até o versículo 15, como eu já expliquei, e se Deus der condições, dentro das oportunidades, nós continuaremos, não é? Na próxima semana traremos a parte 2, e assim, junto com você, a gente vai compartilhando, porque é uma maravilha. Esse é um dos milagres que Jesus realizou antes da sua morte, por que não dizer o último? E vamos lá juntos, não é? Estarmos aqui degustando os detalhes, porque é maravilhoso. É interessante o destaque de João aqui na escrita a respeito desses irmãos que Jesus conhecia. Eles moravam na aldeia de Betânia, que distava 3,5 quilômetros de Jerusalém, ficava próximo. E eles eram aquelas pessoas bem hospitaleiras. É tanto que quando Jesus passava por esta aldeia, Jesus sempre visitava esta casa. Era muito bem recebido, muito bem tratado, havia uma amizade tão boa, eles amavam Jesus e Jesus amava eles. Inclusive, aqui na narrativa, João destaca a atitude de uma da família, né? E Maria, versículo 2, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Veja que na narrativa de João ele detalha uma das formas, as atitudes lindas de Maria, de adorar o Senhor. Marta era aquela que sempre cuidava de preparar alguma coisa para o Senhor. Lázaro, assim, a Bíblia não dá muito detalhes sobre ele, mas Jesus também amava Lázaro. Só que há um destaque aqui nesta história, um ocorrido dentro desta família. Inclusive a narrativa inicia dizendo que estava então, versículo 1, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Então, nem por isso esta família deixou de sofrer a enfermidade que atingiu um dos membros da família. E já destacamos aqui, eu entendo que o Senhor já está falando com você nesta manhã, que amar a Jesus e ser amado por Ele, não estamos isentos de problemas, de coisas ruins, de enfermidades. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de pare de sofrer, de não tenha problemas. E para entendermos até melhor aqui junto com você, vamos ver aqui no Salmos 103, só para você entender porque ocorre essas coisas. Mas eu amo Jesus, eu sirvo, Jesus disse que está comigo, na minha família. Mas olha o que o salmista expressou aqui, Salmos 103, só para a gente lembrar. A partir do versículo 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Viu aí? Deu para entender? Somos pó. E se somos pó, não somos nada, somos sujeitos a enfermidades, a problemas, aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer, que não desejamos a ninguém, e padecemos e sofremos. Você viu aí o salmista expressando bem claro, diz a nossa condição de que somos pó, de que nada somos, mas que o Senhor é eterno. Aleluia, somente Ele, de eternidade em eternidade. Adore a Ele aí comigo nesta manhã. Bem, mas aquela enfermidade de Lázaro é algo preocupante e vai se agravando a ponto de suas irmãs enviarem mensageiro a comunicar a Jesus. E olha só o comunicado, versículo 3, acompanha aí comigo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vamos parar aqui um pouquinho, porque tem algo interessante que não é diferente de mim, de você, de todos nós.
Foi um recado tipo cobrança, é como que colocar pressão em cima de Jesus. Olha, Jesus, sabe quem está enfermo? Aquele que tu amas. E a gente não é diferente. Jesus, tu falaste comigo, tu me prometeste, tu me amas. É como que apressar Jesus. A família tinha bem conhecimento da vida de Jesus humanizado, que Jesus era aquela pessoa que estava sempre ocupado com muitas tarefas, andando nas missões. E então é como que Jesus olha, sabe quem é que está enfermo? Lázaro, a quem tu amas, porque devido às muitas ocupações, os compromissos, Jesus ora estava ali naquela cidade, ora ia para aquela, ora ia para aquele lugar. Então é como que apressar a Jesus, e a gente não é diferente. Mas o versículo 4, olha o detalhe, e Jesus ouvindo isso, Jesus prestou atenção, recebeu o recado, o mestre é carinhoso. Aí ele fala quando ele recebe o recado: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Espera aí, talvez você assim tomou aquele susto um pouquinho, porque o detalhe aqui da escrita da narrativa de João é bem clara. Quando Jesus recebe o recado, ele diz que Lázaro não ia morrer, e tem mais, aquela enfermidade estava glorificando, era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, ele próprio, fosse glorificado por ela. Quando se fala em glorificação, eu e você, todos nós, a gente dá essas expressões e são tão boas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, adorável é o teu nome, glórias, glórias. E se pudéssemos, era sempre assim. Mas olha, o detalhe aqui é que a doença de Lázaro, o mal que estava atacando Lázaro, era para glorificar a Deus. Gente, quem é que na lógica humana, no natural, vai desejar, eu queria ficar doente para dar glória a Deus, eu queria aquela luta, Jesus, me permita aquele problema, porque eu quero te adorar. Não. Na lógica humana, ninguém quer glorificar o Senhor. Coisa ruim que está me doendo, que está me machucando, que está fazendo chorar, que está me fazendo sofrer, e eu estar feliz, e eu entender claramente, até aceitar que isto está glorificando a Deus. Na lógica humana, claro que não. E para entendermos melhor, vamos às citações aqui dos salmos, salmistas. O salmista expressava coisas tão maravilhosas. Veja aí, Salmo 91, quem lembra, o versículo 15 diz assim, olha: ele me invocará e eu lhe responderei. Só para a gente entender um pouquinho: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você viu aí que tem o glorificar no final do verso? O salmista orientando, expressando, deixando aqui as claras uma das formas de glorificar. Se a gente pudesse, este versículo seria assim: você me invoca, eu lhe respondo, estou com você, dou um livramento e glorifico o meu nome. E estava totalmente de fora essa condição aqui. Que condição? Repare que tem aqui: estarei com ele na angústia. Se a gente pudesse, não tinha, né? Essa aqui não é tão bom, aleluia, glória a Deus, sem angústia, sem padecer. E olha o Salmo 136, gente, é rico demais em orientação, as claras do Espírito Santo. As expressões do salmista aqui deixa bem claro. Vamos junto comigo, se você puder assim fazer, só para a gente entender esta palavra dada por Jesus, enviada de volta ao mensageiro, este recado, quando ele foi sabedor da enfermidade de Lázaro. Lázaro não vai morrer, e tudo isso é para glorificar a Deus. Salmo 136, olha como o salmo começa: louvai ao Senhor,
porque Ele é bom. Aí a correspondência de adoração neste salmo até o versículo 26 vai ter sempre assim, porque a sua benignidade é para sempre. Aí o versículo 2 diz: louvai ao Deus dos deuses. O 3 diz: louvai ao Senhor dos senhores. O 4, aquele que só faz maravilha. Aí em tudo isso, a gratidão, porque a sua benignidade é para sempre. Aí o versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez grandes luminares, o sol. Aí o 8, o sol para governar o dia, só falando das maravilhas, só falando das coisas boas. É lindo, é uma adoração assim. Aí o versículo 9, a lua e as estrelas para presidirem a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos. Aí o 11, tirou a Israel do meio deles, com mão forte, olha, com braço estendido. Aí todos eles, a correspondência, a adoração do salmista, porque a sua benignidade é para sempre, porque a sua benignidade é para sempre. Não estamos lendo por causa do tempo. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, versículo 14, fez passar Israel por meio dele, versículo 15, mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho. Mas olha o versículo 16, pare aí um pouquinho. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Repare que é uma condição que o salmista aqui expressa, que também faz parte da benignidade do Senhor. O povo de Israel, na história de Israel, foi liberto. E até aqui, você meditar um pouquinho, vou degustar em casa a respeito disso, você vai ver que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, a benignidade do Senhor aí. Só que o Senhor dará direção e guia este povo para o deserto. E na história de Israel, lá nos livros de Deuteronômio, Levítico, Êxodo, é bem claro que foi que o povo de Israel enfrentou no deserto escorpião, serpente, fome, sede, luta com os inimigos. E o salmista aqui também inclui dentro deste salmo, entre tantas maravilhas, tantas coisas boas que Deus criou, que Deus fez, o salmista diz que esta condição do povo de Israel no deserto, isto aí também faz parte da benignidade do Senhor. Vai entender uma coisa dessa? O escorpião picava, o Senhor é bom. A serpente aparecia atacando as pestes, o povo de Israel, o Senhor é bom. A fome, a sede, os inimigos apareciam para lutar com o povo de Israel, é a benignidade do Senhor. Você está entendendo por que é que Jesus expressa aqui, mandando o recado: a doença de Lázaro não é para a morte, é para glorificar o Filho de Deus. Segura aí nesta manhã. Talvez você está até chorando, né? Tá doendo, meu Deus. É porque a sua benignidade é para sempre. Irmã, não é com a senhora. Eu não desejo isso a ninguém. O que eu estou passando é para glorificar a Deus. Você sabia? Você está aí neste leito, agora neste momento, nesta cama, e o Senhor, o Filho de Deus, está sendo glorificado na tua vida. Olha o recado que ele mandou para as irmãs de Lázaro, e para Lázaro também, que ainda estava vivo. E para completar aí aqui a narrativa de João, versículo 5, João deixa bem claro: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Era um amor assim, amando particularmente a cada um, suas personalidades, suas características, cada qual do seu jeitinho. Porque aqui, se fosse um coletivo, poderia dizer: Jesus amava os três,
Mas olha o detalhe, ele amava a Marta. As Martas que me escutam nesta manhã, ele te ama também. Ele amava a Maria. As Marias que me escutam nesta manhã, ele te ama também. E a Lázaro, aos Lázaros que me escutam nesta manhã, ele te ama também. Aleluia! Oh, como a gente se sente tão bem, tão seguro em saber que ele nos ama. E tem mais, aí o evangelho vai completando aqui a narrativa de João. Ouvindo, pois, que estava enfermo, repete mais uma vez que ele estava bem ciente. E já segure nesta manhã aí a palavra. Olha, o problema que está ocorrendo na tua vida, Jesus já ouviu a tua oração. A conversa que tu estás tendo com Ele há dias em oração, clamando, chorando, pedindo, Ele já ouviu. Ah, mas Ele não resolveu. A coisa permanece do mesmo jeito, parece até pior, mas Ele já ouviu. Repare que na narrativa de João aqui, olha os detalhes, é lindo. João diz no versículo 4, a parte A, e Jesus ouvindo isso, e o 6 diz, ouvindo, pois. Então ele já tinha ouvido, ele sabe de tudo, ele está bem ciente. Se a coisa não foi resolvida, se a coisa não foi solucionada, se algo já não melhorou, mas ele já ouviu, aleluia! Segura aí, oh, aleluia! Mas olha, aqui o resto da escrita. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde está. Vamos parar aqui. Você viu aqui que a atitude de Jesus não foi de imediato. E olhe que amava os 3 irmãos. Inclusive, o recado, quando foi dado, foi bem destacado isso, Lázaro, a quem tu amas. Mas ele ficou ainda. Se pudéssemos, a gente não tinha este ainda, porque o ainda e o depois fazem bem parte da linguagem espiritual. Eu trouxe aqui aquela ajudinha. O ainda é um advérbio no nosso idioma, que no presente significa até agora, até este momento. No passado, essa palavra significa até então, até aquele momento. Então, gente, este advérbio aí ainda, se pudéssemos, diante dos problemas, do que a gente enfrenta, das enfermidades, nas emergências de nossa vida, a gente não tinha este ainda, não é assim? Eu entendo que você concorda comigo, mas o ainda e o depois são bem presentes na linguagem espiritual. Você quer tanto, ora e quer vitória e está preocupado, mas ainda não veio, ainda não tem, ainda não aconteceu. Vá segurando aí. Aí você talvez diga, não, ainda não chegou, ainda não pode, ainda não vai, ainda e ainda. Forte, né? Olha aqui. Ele ouviu que Lázaro estava enfermo e ficou ainda 2 dias decididamente lá no lugar aonde estava. Faz parte da linguagem espiritual. Aleluia! Ah, como eu sinto a presença do meu Senhor aqui nesta manhã. Você talvez esteja aí de cabisbaixo, está doendo, está sofrendo, mas ainda. Aleluia! Aí ele toma a decisão no meio da conversa. Ele conversando ali, que o mestre era assim. Era andando, conversando com um, conversando com outro. Aí ele diz, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos estranham aquela decisão dele, porque era um lugar onde as pessoas queriam matá-lo. E é tanto que no versículo 8, os discípulos dizem para ele, Rabi,
Ainda agora os judeus procuravam apedrejar e tornas para lá, porque, claro, gente, na lógica humana, a gente quer estar no lugar em que todos creem, em que todos estão recebendo bem, em que há um bom tratamento, e ninguém quer voltar ou ir a um lugar de ameaça, de risco, claro que não. Na lógica humana, isto aí ninguém deseja. Mas Jesus sabia muito bem a hora da sua morte. Ele sabia que estava tudo determinado pelo Pai Celestial. E ele não tinha medo da morte. E por isso mesmo que ali naquela conversa com os discípulos, ele diz, a gente vai para lá, mas ele sabia o que estava falando. Ele é ligado, ele sabe de tudo. O mestre é lindo, gente. Aleluia. Aí ele dá umas aulas ali, ele continua conversando, explicando alguma coisa, versículo 9, versículo 10, para adiantar o tempo. E estas aulas ali, esses ensinamentos, você pode ler aí na sua Bíblia, ele falando alguma coisa, ele estava apontando aos discípulos a uma esfera ilimitada da soberania de Deus, que transcende aos limites do tempo. Aleluia! Ensinamentos dele riquíssimos. Aí no meio da fala, ele torna a falar em Lázaro. O versículo 11, ele diz, assim falou, e depois disse-lhe aqui na narrativa de João, Lázaro, o nosso amigo, ele chamando Lázaro de amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele fala ali, aquele momento, chamando um pouco a atenção dos discípulos. Aí os discípulos dizem, se dorme, estava doente, está dormindo, então está em repouso, está tudo bem, mestre. E eles dizem, e no versículo 12, João é bem claro aqui nas narrativas, é gostoso, é muito bom, os detalhes dos milagres de Jesus. Aí João diz aqui, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Está tudo bem, Senhor, o que é que a gente vai fazer lá? Mas Jesus dizia isso da sua morte, porque eles cuidavam do sono natural. Ele é Deus, olha só a atitude que ele fez aqui. Ele estava ali humanizado, mas ele é Deus. É como Deus, ele não tem nada que dá satisfação, explicação a ninguém. Mas como ele desce e fala a nossa linguagem, aí ele ali olhando para os discípulos, olhando para um, olhando para outro, aí ele diz claramente, palavras de Jesus, naquela soberania de mestre. Aí aqui o versículo 12 diz assim, aliás, o 14, então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Que coisa! E ele não disse aqui, quando recebeu o recado, que Lázaro não ia morrer, e agora está morto, e agora? Acabou? Que foi isso? Será que se enganou? Que coisa! Como entender uma coisa dessa? E talvez sejam muitas perguntas aí também no seu coração nesta manhã. Segura aí! As coisas espirituais são assim. É forte, olhe para cá um pouquinho. Quando ele fala, aí as coisas tendem a piorar. Parecem acontecer o inverso da coisa. Ele disse aqui com a sua própria boca que Lázaro não ia morrer e que toda aquela enfermidade, aquele momento que Lázaro estava passando, tudo era para glorificar a Deus. Mas Lázaro morreu, está morto, acabou, passou, impossível, não tem mais o que esperar, não tem mais o que fazer. Dá um desespero, como entender uma coisa dessa, Jesus? Mestre, o que é isso? Lázaro está morto, forte. Mas veja bem, no versículo 15, ainda tem mais. Quando a gente não entender as coisas espirituais, segura aí, cale a boca. E às vezes a circunstância, o Senhor nos empurra
e nos deixa numa circunstância, cercado a situação de a gente tomar a decisão pessoal. Aí isso fica com a gente, se cremos ou não no que ele falou. Como é que Jesus disse que não ia morrer e morreu? E piorou? Que amigo é esse que não foi nem visitar? Que amigo é esse que nem sequer compareceu no velório? Eu não estou entendendo mais nada. Que coisa que eu não esperava acontecer. Bate um desespero. Talvez você esteja aí chorando. Bate aquela angústia, meu Deus, Jesus, o que é isso? Senhor, por favor. E tem mais, olha o que ele diz no versículo 15, aqui conforme a narrativa de João. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Que é isso? O amigo diz que Lázaro está morto e ainda diz, mas eu estou alegre. Eu estou bem feliz porque ele morreu. Não. Difícil demais. Talvez você aí nesta manhã está chorando e dizendo, por favor, mas ele está tão alegre com essa tua dor. Meu Deus, eu folgo por amor de vós. Eu estou alegre de que eu lá não tivesse. Ele diz para os discípulos, ali naquela aula de aprendizado, numa soberania, numa palavra tão forte. Que bom que eu não estava nem lá. Humanamente falando, você está se sentindo talvez abandonado. Você talvez está se sentindo desprezado. Mas ele está tão feliz. Sinta ele olhando para você nesta manhã e sorrindo. Não é fácil entender essas coisas, nunca foi. Mas eu quero terminar aqui com o demais, com as palavras do versículo. Ele diz claramente, folgo por amor de vós, porque é como que ele disse, se eu estivesse lá, eu iria curar. Porque grandes milagres e vitórias, quando vão acontecer em nossa vida, trazem essas coisas. Era uma nova página que o Senhor estava escrevendo naquela família. E não era fácil. História tem conteúdo. E tem conteúdo que eu e você não querem e não gostam. Tem conteúdo de inesperados. Tem conteúdos de susto. Tem conteúdo de piora. E assim quando ele fala que vai fazer, quando ele diz que vai realizar o milagre, quando ele diz que vai dar vitória. Eu disse desde o início da história que ele conhecia bem esta família e amava. E ele estava escrevendo uma nova história nesta família, porque até ali eles tinham conhecido uma forma da pessoa de Jesus. Mas a partir daquele momento a história seria outra. Segura aí! Tudo isso que está te acontecendo é uma nova história que ele está escrevendo. Mas eu não queria desse jeito não. É ele que está fazendo e ele está feliz. E ele está feliz porque ele está escrevendo. Mas ele diz aqui, Lázaro está morto. Foi bom porque eu não estava lá. Aí o versículo 15 termina aqui. Mas vamos ter com ele. Segura aí nesta manhã, este mas. Está sofrendo, está chorando, está sem entender. Mas, eu vou encerrar aqui, mas ele vai chegar. Aleluia! Oh, que maravilha! Que conforto. Ele disse que tudo acabou, mas ele diz, vamos ter com ele. Sim, ele vai chegar, ele vai socorrer, é apenas crer, é apenas confiar que o mas vai acontecer. Amém e amém. Aleluia.